Olá, irmãos, a paz do Senhor. Bom dia a todos que participam conosco dessa Escola Bíblica Dominical. Hoje é a nossa última lição deste quarto trimestre de 2022. Estaremos aqui estudando a lição O Senhor está ali. Essa lição ela é produzida aqui na Assembleia de Deus, ou esse estudo na Assembleia de Deus de Baixo Guandu, presidida pelo nosso pastor Jamir Olímpio Batista. Hoje eu tenho a alegria de ter comigo aqui o presbítero Anderson, que está participando conosco na explanação desta última lição de 2022. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor pastor Roberto. Senhor presbítero Anderson. É uma alegria em poder estar aqui com você nesta manhã, que nos assiste, essa manhã de domingo. E eu tenho certeza que nós vamos aprender muito, mais uma porção bíblica da palavra do Senhor. É a última lição, pastor Roberto? A lição de número 13, em que nós estaremos abordando temas importantíssimos para o nosso celeiro espiritual. Presbítero Anderson, passa para nós, por favor, aí o nosso texto áureo desta lição, por favor. Então vamos fazer a leitura. Texto áureo. Não se fará nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías, capítulo 11, versículo 9. Nossa verdade prática. Nossa verdade prática: o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Glória a Jesus. Como nós podemos observar, esta lição ela vai trazer a conclusão de todo o estudo do livro de Ezequiel. É claro que não há assim um estudo tão aprofundado devido ao tempo. As lições não cobrem todo o livro, mas os pontos mais específicos do livro de Ezequiel foram abordados durante este trimestre. E hoje nós estaremos já fechando com o último capítulo de Ezequiel, que é o de 48, e nós vamos abordar algo muito fundamental para nós que servimos a Cristo. Esta lição ela vai dizer a respeito à nossa esperança. A nossa esperança, presbítero Anderson, são as promessas feitas pelo próprio Salvador Jesus Cristo, e que dentro desta visão de Ezequiel nós estaremos vendo uma confirmação também de que aquilo que foi nos prometido há de se cumprir. Há todo um projeto de Deus para nos abençoar no futuro, como já tem nos abençoado, mas Deus tem algo novo, tem um novo Éden para nós. É o que o apóstolo Paulo, certa feita, escrevendo em uma das suas epístolas, ele fez uma grande promessa. Ele escreveu, mas a nossa cidade está no céu, onde nós aguardamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa deve ser uma esperança, você que nos acompanha, essa deve ser a nossa meta, o nosso alvo. Não abrir mão dessa esperança. Importante analisar que 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, 1 Coríntios 13 é conhecido o capítulo do amor. Então vai aparecer no capítulo 13 a esperança como sendo uma das grandes virtudes do cristão ou do cristianismo, a esperança. Então não perca a esperança. Talvez, quem sabe, estamos encerrando 2022 aí, com umas ofuscações, mas a esperança do crente é Jesus. E nós seremos mais do que vencedores. A nossa introdução, eu gostaria de pedir ao presbítero que estivesse efetuando a leitura, por favor. Então vamos para a nossa introdução. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Encontramos abundantes dados cruzados nesses dois livros, e ambos são revelações sobre o fim dos tempos. A presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém do milênio. Louvado seja Deus. Então vê aí esse cruzamento de dados entre Ezequiel e Apocalipse. Nós sabemos que os livros proféticos, até podemos dizer assim, de uma difícil interpretação, que necessita de um estudo mais aprofundado, são exatamente esses, Ezequiel,
Apocalipse, são Daniel, revelações, né, que Deus deu a Ezequiel e também ao apóstolo João. Né? Apóstolo João. E a gente vai ver daqui a pouquinho, nós vamos entrar nesse contexto, de questões similares, né? Entre as visões de Ezequiel, aquilo que o Senhor mostra a Ezequiel e também aquilo que o Senhor mostra a João. Né? Aquilo que haverá de acontecer no futuro. São revelações acerca do fim dos tempos. Né? E esse fim dos tempos, a cada dia, se aproxima mais desse grande dia. Né? E isso trouxe até uma certa confusão na mente do povo de Israel, que estava nesse período no cativeiro, porque eles muitas das vezes entendiam como se aquelas revelações fossem para o tempo atual, para o tempo deles, mas a gente sabe que isto era para a eternidade. Então nós vamos para o nosso primeiro ponto, ou seja, para tempos vindouros. Aqui quando fala de milênio, nós vamos ver o que Deus vai fazer, como será estabelecido esta nova cidade de Jerusalém no milênio, que é um novo tempo. Então, nosso primeiro ponto vai falar sobre a cidade. Há certa similaridade, ou seja, coisas parecidas entre a visão de Ezequiel, comentamos até agora um pouco acerca disso, e a do apóstolo João no livro de Apocalipse. A linguagem é no conteúdo, na linguagem e no conteúdo, mas é importante que os crentes saibam distinguir a diferença entre a Jerusalém do milênio, né, da nova Jerusalém do mundo vindouro. Então nós vamos estar tratando especificamente da Jerusalém do milênio no estudo desta manhã. Nós vamos entrar então no parágrafo 1, que vai tratar do assunto. E estas são as saídas da cidade. Presbítero Anderson, estas são as saídas da cidade. O que nós podemos abordar dentro deste subponto? Estas são as saídas da cidade. Essas saídas da cidade que Ezequiel, né, o profeta, né, recebendo as revelações divinas, ele vai se tratar, como o senhor acabou de expressar para nós aqui, é acerca da Jerusalém do milênio, né? Correto. Aí, acerca dessas saídas, nós podemos observar aqui na leitura, vai dizer o seguinte, que esse é um termo hebraico para saídas, Totishaon, ou seja, que aparece somente uma vez em Ezequiel, e outra também que aparece no livro de Números, né? São os limites, né? Os limites das extremidades desta Jerusalém do milênio. Certo. Importante também observar que aqui diz o seguinte: essas são as extremidades da cidade, como você bem frisou aí. Sim. Não se trata de uma porta de saída, mas sim, a aplicação do verbo aqui está ligado às extremidades, ou seja, a extensão, né? Mas um limite. Isso, né? Exatamente. Aí diz aqui, mas saídas é a forma familiar e mais tradicional, mantida na Septuaginta, que é aí a versão do grego aí, né? A versão do grego do Antigo Testamento, e nas novas versões atuais da Bíblia. Então, a gente vai ver nas versões mais atuais da Bíblia aí, já trazendo essa expressão, não mais saídas, mas extremidade. Então, são só informações aí, né, que a palavra de Deus nos traz sobre esta cidade do milênio. Tá bom? Então, as suas extremidades. A ideia são as extremidades da cidade, né? Cidade. Os 4 pontos. Exatamente. Aí vem o formato da cidade, que entra exatamente nessa questão aí, né? A descrição da cidade de Ezequiel, essa aqui dentro da visão de Ezequiel, revela ser ela quadrada. E a gente vai ver isso aqui comprovadamente aqui na palavra. E nessa visão suplementar, o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário. Então, no sistema horário, Jerusalém, claro que aqui, se a gente for fazer o sistema horário, vai ficar anti-horário pela a captura da tela ali, no caso da câmera, né? Mas queria fazer aqui o sentido anti-horário para aparecer o sentido horário para os irmãos que nos acompanham. Então, vamos prosseguir aqui.
E nessa visão suplementar, o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário, né? Norte, leste, sul e oeste. Então aqui veja bem que vai numa sequência, na verdade, norte, sul, leste e oeste, né? O leste está aqui à minha direita, mas aparece à esquerda de quem está nos assistindo, mas você sabe a posição do norte, sul, leste e oeste. Mas então vai seguir um sentido horário, um tipo da nova Jerusalém, do Apocalipse 21:16 também. A extensão da cidade de cada lado é de 4.500 medidas. Então esta é a expressão original, né, dentro do livro na profecia. Colocando isso em metros vai dar... Isso, aí vem aqui a conversão em metros, numa linguagem mais natural, né? 2.250 metros seria, e a Nova Almeida atualizada, essa versão Nova Almeida atualizada já traz essa linguagem simples, né, de que se trata de 2.250 metros. Então a cidade de Jerusalém nunca teve sua área territorial quadrada. Veja bem que em toda a história a gente vai ver aqui muitas informações sobre Jerusalém, inclusive outros nomes que essa cidade recebeu, mas ela nunca teve nenhuma demonstração de que ela tenha sido a sua área, ou tenha tido a sua área enquadrada. Nenhuma referência bíblica. Nenhuma referência, né? exatamente. Porém, a visão que Deus dá a Ezequiel é que a cidade, a Nova Jerusalém, essa cidade, a Jerusalém do milênio, ela será quadrada, tanto quanto também a Nova Jerusalém da visão de João. Então a gente vai ver que lá inclusive aparece até a altura com a mesma medida da largura. Sim, né? No caso, essa medida serão os 4 lados, né? Os 4 lados, e na visão dada a João no Apocalipse, a altura também aparece também com a mesma medida. Aí no caso, essa outra que Deus mostra a João já é a da Nova Jerusalém. A de João é a Nova Jerusalém e a de Ezequiel é a Jerusalém do milênio. Né? Então, o parágrafo 3 vai falar sobre 12 portas. Anderson, por favor, passa para nós aí. As 12 portas de Jerusalém, histórica do período de Ezequiel e Jeremias, possuía pelo menos 6 portas, segundo o livro de Jeremias. Quais são as 6 portas? A porta do povo, a porta do sol, a porta de Benjamim, a porta da esquina, a porta dos cavalos e a porta do meio e a porta entre os muros. Então a gente vê aqui, essa é a Jerusalém até então conhecida. Né? É a Jerusalém que dos tempos de Ezequiel tinha essas portas, mas vejam bem que ele fala sobre 12 portas. 12. Então isso leva-nos a entender que Deus projeta para o milênio uma Jerusalém com 12 portas. Por que seria essa necessidade, presbítero, de ser 12 portas? Pastor Roberto, qual o objetivo de Deus? A Bíblia, nela no todo, nós podemos observar que números, né, na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós sempre iremos observar bastante números na Bíblia. Então, nós podemos ver que essas 12 portas são representações das 12 tribos, né, de Israel. Né, como nós podemos observar, os filhos de Jacó, né? Assim como Jacó teve 12 filhos, então cada porta representando um filho de Jacó. Né? Uma espécie de uma homenagem, podemos assim dizer, tratando na nossa linguagem. Então, aí alguém pode perguntar, mas por que Deus vai colocar 12 portas na cidade? O que acontece? O nosso Deus, ele é o arquiteto de todas as coisas. Seria o mesmo que perguntar o porquê Deus colocou compartimento na arca que ele mandou Noé construir. 3 andares, né? Deus sabia exatamente o que precisava ser colocado e assim Deus fez. E interessante, pastor Roberto, como que Deus ele é detalhista. Certo. Observe que Deus ali deu a Noé o tamanho da arca de comprimento, largura, altura, quantos compartimentos, o tamanho da janela, né, e assim por diante. Então, assim como Deus trabalhou lá no início, né, assim também foi aqui, né, nessas 12 portas, né, como que o nosso Deus trabalha por detalhes, é um Deus organizado. É interessante, Outra né? coisa, podemos analisar a questão da ação de Deus e do querer de Deus de mudar as coisas.
Por exemplo, a gente vai ver com relação a Abraão. Abraão não se chamava Abraão, se chamava Abrão. Depois de ser chamado por Deus para aquilo específico que Deus havia chamado, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, como também da sua esposa, né? De Saraí para Sara. O próprio Jacó tem o seu nome mudado, e assim Deus faz segundo aquilo o que ele acha bem, né? Porque o nosso Deus é soberano e sabedor de todas as coisas, e para tudo Deus tem um propósito. Para tudo Deus tem um propósito. Então, prosseguindo o parágrafo 4, origem do formato das portas. A origem aqui, origem dos formatos das portas. Deus é a fonte da revelação e da inspiração, certo? Então, ele é o autor, né, da revelação e da inspiração, e também da visão e da mensagem de Ezequiel. Não se pode admitir que o profeta se inspirou num tempo pagão, porque nós sabemos que havia lá na Babilônia um templo pagão, né, e Ezequiel conhecia aquele templo com certeza, né? Até há um comentário aqui, talvez ele conhecesse também a torre de Marduk, que era um templo lá pagão em Babilônia, que tinha 12 portas, né? Mas não podemos admitir que tenha sido inspirado neste templo, que ele tenha escrito esse templo com 12, essa cidade com 12 portas. Interessante, né? Pastor Roberto, o senhor falando aí que Deus ele não trabalha com xerox, com cópia, né? Deus ele tem o seu plano, né? E as visões de Ezequiel e de todos os que tiveram visões de Deus, profecias de Deus, que escreveram as suas profecias, com certeza as suas visões, elas vieram do Senhor. Foi Deus que deu as suas visões, porque nós já temos as que foram cumpridas e aquelas que ainda vão se cumprir. Quando a gente vai lá para Ezequiel 37, que está do Vale dos Ossos Secos, 37, né? Vê para mim aí, acho que é o 37 ou 47, mas 37. 37. Então, o que acontece? Deus mostra o Vale de Ossos Secos e dentro dessa profecia estava ali a restauração de Israel, que havia perdido seu direito de nação. Então essa profecia já se cumpriu em partes, porque Israel volta a ser nação, aqueles ossos secos se juntam e recebem vida, né? Falta o Espírito, mas aí a gente vê o cumprimento da palavra do Senhor. Bom, interessante, pastor Roberto, no exemplo que o senhor citou aí, né? Eu me atenho nesse versículo 3 do capítulo 37, que Deus vai fazer uma pergunta: filho do homem, poderão viver esses ossos? Aí ele respondeu: Senhor, tu sabes. Louvado seja Deus, né? Então veja bem, apesar de ser literal pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém. Então, ela é uma figura da Nova Jerusalém. Essa citada por João. Essa já citada por João. Então, é interessante a gente observar que as visões de Ezequiel para o milênio é acerca da cidade. Então, ela não é exatamente a Nova Jerusalém que se virá no futuro eternamente, mas Ezequiel trabalha no contexto de uma Jerusalém que surgirá no milênio, que nós vamos daqui a pouquinho adentrar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais, né? E nós veremos que essa cidade vai ser estabelecida, né? O Senhor virá e estabelecerá essa cidade e ali estabelecerá o reino milenial, que nós vamos aprofundar um pouco mais daqui a pouco. É um tema escatológico, né? Certo. É a doutrina das últimas coisas, né, que Deus deu a João e também a Ezequiel, né, a fim das são últimas similares, coisas. né? São similares, porém não se trata da mesma Jerusalém, né? É bom a gente entender isso aí. Uma não é se a trata Jerusalém do milênio e a outra é a celestial, Nova Jerusalém, a morada dos salvos, que já estarão ali eternamente, todos os salvos. Em que todos nós é a nossa esperança, né? Com certeza, e aí a vitória completa, né? Aí é onde já não tem mais retorno e nem nenhuma opção de pecar mais. É o que Jesus disse, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, né? Poderíamos colocar, Senhor, é o momento do coroamento da nossa vitória, da nossa salvação. Creio que nós podemos avançar para o segundo ponto, né? Sobre o nome das 12 tribos, presbiterantes. Por favor, nos ajude aí. Acerca
de 20 listas dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento. Mas não existe nenhum padrão. Por exemplo, a lista com os 4 primeiros nomes: Rúben, Simeão, Levi e Judá, segue uma ordem de nascimento. Outras listas divergem a partir do 5º nome. A lista de Ezequiel segue no sentido horário a partir do norte da cidade com Rúben, Judá e Levi. Ao leste ou oriente, José, Benjamim e Dan. Ao sul, Simeão, Isacar e Zebulon. E ao oeste ou ocidente, Gade, Asser e Naftali, ou seja, as 12 tribos. Cada uma tribo, né, sendo aí usada para estabelecer ou aparece, né, aí nessa cidade, nessas portas. E aí, como a gente já falou anteriormente, num sentido horário, começa do norte, vai para o leste, para o sul e depois para o oeste, termina no oeste, no sentido horário. Apocalipse 21, 12, eu estava lendo aqui, nos diz o seguinte, que confirma essa questão dessas tribos. Vai dizer assim: e tinha um grande e alto muro com 12 portas. Aqui entra as 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e o nome escrito sobre elas, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. E essa lista com essas 12 tribos vai aparecer em várias citações bíblicas. Inclusive aqui nós temos aqui Gênesis 35, 22, 27, Gênesis 46, 8, 27, 49, 3, 27, Êxodo 1, de 1 a 6, e outras listas que vão aparecer, né? Porém, não seguindo a mesma ordem. Porém, aqui foi especificado a questão de Rubens, Simeão, Levi e Judá, que são aí primogênitos, né? Esses 4 primeiros aqui, eles seguiram, no caso, uma ordem de nascimento. Nascimento, isso aí. Sendo tendo o primogênito e veio os outros 3 na sequência, seguindo uma ordem de nascimento. Bom, vamos ver o critério dessa ordem, desses nomes. Aqui vai dizer o seguinte: pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes já parece ter sido o critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa. Então veja bem, não há uma coisa assim 100% esclarecida sobre isso. É um pouco complexo isso aqui. Até comentava com o presbítero Anderson antes da gente iniciar essa lição, que para nós que aguardamos uma recompensa tão maravilhosa, para nós não é tão necessário conhecer na profundidade essa questão de ordem, de nomes. O importante é nós crermos que estes nomes estarão lá, Deus fará desta maneira, porque na palavra está escrito desta maneira. E o que nós temos que manter? É a nossa esperança de que o Senhor, Ele nos dará o privilégio, né, de adentrarmos a essa cidade. Pelas portas, estarmos com Ele no milênio. É bom entendermos esta questão do milênio. Aqui eu quero até já adiantar para os irmãos que o milênio é um período que acontecerá após a grande tribulação. Nós respeitamos aqueles que defendem uma outra visão, mas a nossa interpretação, as Assembleias de Deus, nós somos pré-tribulacionistas. Nós queremos no arrebatamento da igreja. Antes da tribulação. Que são 7 anos, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Então a ordem vai ser o seguinte: hoje nós estamos aguardando um arrebatamento. Nós estamos no período da graça, a dispensação da graça. A qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. A trombeta pode tocar, né? Como um abrir e piscar de olhos, né? Exatamente. E a igreja ser arrebatada. Exatamente. Porém, a igreja não vai estar no céu ainda, vai estar nos ares, né? Ela vai para Bodas do Cordeiro, né? Que é uma localidade que ela não está já no seu estágio final. É bom de entender isso, né? Porque essa igreja ainda, ela volta aqui para o período milenial aqui nessa terra,
né? Até que se restabeleça novamente, no final, novos céus e nova terra. Sim, no caso, então, serão 7 anos nas bodas, os salvos recebendo os galardões. Enquanto aqueles que não foram participantes do arrebatamento, nem pela transformação, permanecerão aqui na tribulação 7 anos, ou seja, 3 anos e meio de tribulação. De uma falsa paz, uma né? falsa paz e depois uma grande tribulação. Mais 3 anos e meio. Mais 3 anos e meio. Aí depois, sim, após esse final dessa grande tribulação, é que nós vamos ver na palavra de Deus, daqui a pouquinho nós vamos ler Apocalipse capítulo 20, um texto que vai esclarecer muito bem isso, que vai dizer que vem o Senhor Jesus com a sua igreja glorificada para estabelecer o seu reino milenial. Certo? Quando falamos de milênio, falamos de um período, né, de 1000 anos. Né? 1000 anos. 1000 anos. Exatamente. Então, prosseguindo aqui, o nosso parágrafo de número nós estamos aqui no parágrafo de número 3 agora. Propósito dos nomes. Os propósitos dos nomes. Por favor, Anderson, nos ajuda aí. O propósito dos nomes. Dos 3 patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó, o último deles foi o único em que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. De Abraão, o filho escolhido foi Isaque. De Isaque, o filho escolhido foi Jacó. Mas de Jacó, todos foram incluídos na nação escolhida. Que bênção, hein? Maravilha. Todos escolhidos. Todos foram escolhidos. Louvado seja Deus. Esses 12 filhos de Jacó, que são os que nós acabamos de fazer a leitura no ponto anterior. São as 12 tribos. São, né? As 12 tribos de que Israel. Terão seus nomes escritos nas portas da cidade no milênio. milênio. Interessante. Esses 12 filhos de Jacó deram seus nomes aos 12 territórios na terra de Canaã. É como nós podemos observar ali no livro de Josué, na divisão das tribos, né? Sim. Cada tribo ficou com uma porção. Durante a partilha da terra sob a liderança de Josué. Assim, o propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó, como representantes da nação, está claro também no éfode sacerdotal. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. O nome nas 12 portas de Jerusalém milenial, bem como na Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Louvado seja Deus. Então a gente vê que, presidente, Abraão, por exemplo, nós tivemos a que fala da questão de não ter havido eliminatória, né? Então a gente vai ver que de Abraão nós temos Ismael, que era filho da escrava, que a Bíblia apresenta como Agar, filho de Agar. Exatamente, filho de Agar, que era escrava, né? Filho de Agar, e representa o período da lei. Sim. E nós temos Isaque, que já é o filho da promessa, né? Que é filho de Sara, filho da promessa. Esse Isaque aqui é aquele que Deus pediu para subir no Monte Moriá, Monte Moriá. Daqui a pouquinho a gente vai ver nos nomes de Deus exatamente tratando desse assunto aí, né? Aprofundando esse assunto. Então, o que acontece? Jacó, aí depois Isaque casa com Rebeca, é isso? E ela vai dar à luz 2 filhos. Gêmeos, né? Que é exatamente Jacó e seu irmão Esaú. Interessante que a Bíblia diz que quando ela estava para dar à luz, os 2 meninos parece que estavam dando uns tapas uns no outro lá dentro do ventre da irmã dela, né? E ela orou a Deus e questionou o Senhor. Então Deus responde, dentro de você está sendo gerado 2 nações, e você sairá 2 nações, uma grande e outra pequena. Porém, a grande servirá a pequena. Então, uma coisa bem profunda aí. Interessante. Agora a gente vê que o maior, né, servirá o menor, uma grande e uma média. Então, e a gente vê da questão de Jacó, como foi bem especificado aqui, né, não teve essa eliminatória, não teve um filho específico. Todos eles foram ingressados, né? E terão os seus nomes lembrados, né? E até podemos dizer homenageados eternamente na cidade do milênio, né? Louvado seja Deus. E também na Jerusalém celestial também esses nomes vão permanecer ali. Bom,
Aqui eu gostaria de acrescentar, depois se o irmão tiver algum outro comentário pode acrescentar, a nossa síntese do texto do tópico 2 diz assim: o nome das 12 tribos de Jerusalém, da Jerusalém milenial, tem por propósito, olha aqui, a memória dos filhos de Israel. Quem é esses filhos de Israel? Quem é Israel aqui? Era o antigo Jacó, né? Que foi chamado de Israel, e os seus filhos formaram a nação de Israel. Então os filhos de Israel, que era Jacó, transformado em Israel, e agora formaram a nação de Israel, as suas tribos, e elas serão lembradas. Queria comentar só um pouco aquilo que está aqui no nosso auxílio teológico, que diz o seguinte: o livro de Ezequiel começa descrevendo a santidade de Deus, tendo visto que a gente está concluindo aqui o tópico 2, e a gente viu nas lições, principalmente na primeira lição, naquela visão que Ezequiel tem, lá junto ao rio Quebar, que ele ficou aí, né, estagnado 7 dias assim, sem, né, perdeu o chão de tão perplexo mesmo com aquela visão. Então, descreve a santidade de Deus, que Israel, olha aqui, menosprezou, eles haviam menosprezado e ignorou a santidade de Deus. Como resultado, a presença de Deus partiu do templo. Então, ele registra o momento de que a presença de Deus sai do templo, depois a presença de Deus sai da cidade e por aí vai. O livro termina com uma visão detalhada do novo templo, da nova cidade e do novo povo, todos demonstrando a santidade de Deus. Então haverá um novo tempo em que todos demonstrarão a santidade de Deus. Viveremos na presença de Deus, adorando o seu nome. Concluindo aqui assim, a presença de Deus tornou tudo glorioso, porque a presença de Deus é que faz toda a diferença, e a adoração nos leva à sua presença. Então o fato de Israel voltar a adorar a Deus verdadeiramente, isto vai atrair novamente a presença de Deus, e o interessante é que será para sempre, não haverá mais ruptura, né? Neste elo de ligação entre a nação, o povo e o seu Deus. Por isso a lição diz que o tema da nossa lição hoje diz assim: qual é o tema da nossa lição? O Senhor está ali, e por isso haverá ou se fará toda essa diferença. O senhor falando, né, o tema que nós estamos abordando nesta manhã acerca da presença de Deus, é fundamental, né, pastor? Nós, como servos do Senhor, como crentes salvos em Cristo, anelar a presença de Deus, desejar a presença de Deus. Moisés, lá no deserto, ele anelou, desejou a presença de Deus. E Deus ali vai manifestar para Moisés, enfim, a ponto que o semblante, o rosto de Moisés, ele se resplandece da glória do Senhor. Então nós podemos entender que todo aquele que se aproxima de Deus, né, diz o escritor, é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador, daqueles que o buscam. Ou seja, como que nós alcançamos a presença de Deus? É buscando. Outra coisa, a gente aprende com Davi, um indivíduo que realmente teve experiência com a presença de Deus, e quando peca, qual foi o desespero de Davi? Eu não posso ficar sem a presença. Por isso o Salmo 51, seria muito bom que você que nos acompanha lesse esse salmo. Você vai encontrar Davi fazendo um apelo a Deus, dizendo: Senhor, torne a dar-me a alegria da tua salvação e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu até atribuo esse clamor de Davi, porque Davi conviveu com alguém que tinha o Espírito Santo e que perdeu o Espírito Santo, que era Saul. Era um homem que tinha o Espírito Santo, mas perdeu a presença de Deus. O Espírito Santo saiu, Deus o rejeitou, e o temor de Davi era o quê? Ser rejeitado. E alguém até questiona, né, acerca de Davi, por que Deus vai chamar Davi o homem segundo o meu coração, sendo que os pecados de Davi aparentemente foram mais grosseiros, mais graves do que o de Saul? É porque Davi
pecou realmente como Saul pecou. No pecado de Saul, Deus não contemplou na vida dele desejo de arrependimento. Sim. Ao passo que Davi pecou, mas Deus contemplou anseio por arrependimento, desejo de arrependimento. Havia no coração dele uma chama acesa. Ele reconhecia o seu pecado e se arrependia, como ele se arrependeu. Reconheceu o seu erro, né? Apesar de que não foi possível remover da vida de Davi as consequências do pecado. É bom que a gente saiba disso, queridos. Israel passou todo esse processo por questão de consequências de pecado. Eles recusaram o Senhor. Eles abriram mão da comunhão com Deus. Eles preferiram a corrupção, eles preferiram a prostituição, eles preferiram a idolatria, abandonaram o Senhor. Os profetas os avisaram, os profetas traziam uma mensagem, presbítero, de arrependimento. Se arrependam. Eles estavam avisados, né? Avisados. Eles estavam avisados. Mas viraram as costas para o conselho de Deus. E a pergunta é, o que eu e você temos feito com o conselho de Deus? Qual tem sido a nossa postura diante do conselho de Deus? A Bíblia diz que o próprio Deus, em Deuteronômio, ele fala sobre isso. Olha, eu tenho colocado diante de vocês a vida e a morte. E Deus dá uma dica, né? Qual o conselho de Deus depois, na sequência? Ele diz, escolhei, pois a vida para que vivas. Escolha o caminho que vai te levar à vida. Porque o final é vida ou morte. Verdade. Isso? E por falar em Davi, só para concluir, pastor Roberto, no Salmo de número 27, Davi anelou pela presença. Olha o pedido de Davi que me chama a minha atenção. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. O quê? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Glória a Jesus. Nós podemos perceber que Davi, ele desejou estar na casa do Senhor. Para quê, pastor Roberto, ele desejou? No verso 5 ele fala, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão e no oculto do seu tabernáculo me esconderá e por-me-á sobre uma rocha. Aleluia. Davi sabia que se ele buscasse a presença de Deus, se ele estivesse na casa do Senhor, quando os dias maus vierem, pastor Roberto, ele tinha plena e total confiança e convicção que o seu Senhor, que o seu Deus, que o seu Pai iria guardar na hora da adversidade. É aquilo que o Salmo 91 também nos diz, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você que nos ouve nesta manhã, quem sabe você tem vivido momentos difíceis, lutas, tribulações, adversidades desse tempo presente. Saiba que o Senhor tem te escondido no seu pavilhão, o Senhor tem te guardado, seja Deus. O Senhor está te protegendo. Que esta palavra possa servir de alento para a tua alma, possa servir para o teu coração como um bálsamo sobre a tua vida. Que o Senhor continue te guardando, continue temente, servindo a Deus, buscando o Senhor. Não perca essa esperança, porque a nossa total e plena esperança é o Senhor. Um dia isso tudo vai acabar, pastor Roberto, verdade. E para sempre nós estaremos. Espaço novo, né? Céus e terra, todas as coisas se fez novas, né? Essa é a promessa de Deus. Deus tem um Éden para nós, não é isso? Então, o nosso terceiro e último ponto vai falar: o Senhor está ali. Esse Senhor está ali, este é o novo nome da cidade de Jerusalém. Ela se chamará O Senhor Está Ali. Quando isto acontecer, nós estaremos vivendo, então, entraremos na última dispensação. Nós sabemos que a sétima dispensação, a dispensação da inocência, que foi lá no tempo de Adão, certo? Que eram inocentes até que pecaram. Depois veio a dispensação da consciência, que foi no tempo de Noé,
né, a dispensação da consciência, depois veio a dispensação do governo humano, que foi quando eles resolveram construir a Torre de Babel. Depois veio a dispensação patriarcal, ou da promessa, tanto faz, né? Aí vem os patriarcas. Depois veio a dispensação da lei, né, dada a Israel, e em sexto lugar a dispensação da graça, que é a que nós estamos vivendo agora. Nós vivemos atualmente a dispensação da graça, e assim que findar a dispensação da graça, entra o que nós comentamos agora há pouco, que é o arrebatamento da igreja, e inicia-se a tribulação na terra, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Tribulação essa que nunca houve nem haverá outra igual. Depois segue-se o julgamento dos ímpios, certo? E entraremos na eternidade, tudo está consumado. Aí a vida começa. Alguém um dia me perguntou: quando morremos, termina tudo? Eu disse: não, quando morremos, começa tudo. Porque o que é esta vida comparado com a eternidade? Alguém já disse que esta vida aqui nós poderemos dar um pequeno exemplo que não vai suprir toda a grandeza da eternidade, mas como alguém que vá na beira do oceano lá e leva a mão na água e pega uma mão de água e traga na boca. Essa água vai escorrendo pelos seus dedos, chega talvez uma umidadezinha na sua boca, um pequeno volume de água. Essa é a vida de hoje, a vida que vemos hoje. E o que nós fazemos? Valorizamos esta vida, abraçamos, guerreamos por esta vida e esquecemos do oceano, desprezamos aquele oceano de águas, o mar, desprezamos, que é a eternidade, por causa deste pouquinho de água que existe por um pouco e logo desvanece. Então, vamos entrar aqui. É o que Paulo falou, que se nós esperarmos somente nesta vida, né, piores dos homens, né? Nós somos considerados os mais miseráveis, algumas versões bíblicas, os mais miseráveis homens desta terra, né? Então, isso tudo aqui na terra vai passar, tudo é passageiro, mas para sempre e eternamente permanecerá o céu de glória. Louvado seja Deus. Vamos para o parágrafo primeiro, Anderson, nos ajuda aí, os nomes da cidade. O primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém, que significa paz. Desde os dias do patriarca Abraão, ela foi chamada também de Jebus, que esteve sob o domínio dos jebuseus, e só foi conquistada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã, chamada também da cidade de Davi. Ela é também chamada de Sião e de Ariel. Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz. Louvado seja Deus. Mas esse nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel. A cidade é identificada pelas características ali apresentadas. Ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos, a cidade amada. Gostaria que você preparasse esse texto para ler, Apocalipse 20, são 6 versículos, e às vezes vinha a pergunta: por que a necessidade de mudar o nome da cidade de Jerusalém? Sendo que o seu significado é cidade de paz. Mas como pode ser cidade de paz se a idolatria, se a prostituição estava com frequência, sempre esteve com frequência na vida dos israelitas, né? Então, essa mudança é para tentar o quê? Apagar da mente, não é isso? Daquele povo, essas abominações, porque mesmo essas alterações aqui que já tivemos, chamado de Salém, a gente, quando fala Salém, a gente lembra aí de Melquisedeque, né? Aquele que era rei sobre Salém, o qual Abraão deu o dízimo de tudo. A Bíblia traz aí a história de Melquisedeque, um homem sem genealogia. A Bíblia não traz princípio de dias nem fim de dias de Melquisedeque. Mas antes de você ler Apocalipse 20, eu quero ler apenas no Salmo 76, essa confirmação de que Jerusalém se chamava Salém. Diz assim: e em Salém, Jerusalém, está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Então, Sião, sendo chamado de Salém, Jerusalém. Leia, por favor, Apocalipse 20, de 1 ao 6. Então, a leitura bíblica
está escrito o seguinte: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Louvado seja Deus. Então entendemos aí, talvez você vai perguntar, mas por que Satanás será preso? Porque no milênio de Cristo não haverá essas tribulações que existem hoje. É bom a gente entender, já falamos um pouco sobre aí, que no milênio teremos corpos glorificados, ou seja, aqueles que foram arrebatados e que ressuscitaram por ocasião do arrebatamento e que estarão com Cristo no milênio, mas também ressuscitarão aqueles que durante a tribulação morreram por não negar o nome de Jesus, ou por honrarem a Cristo, tiveram as suas vidas tiradas. Eles não aceitaram o sinal da besta, nenhum sistema do período da tribulação. Exatamente. Então estes ressuscitarão, porém aqueles que negaram não ressuscitarão, ficarão para a última ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos. E é interessante a gente observar que no milênio estará pessoas também com seus corpos físicos, por isso que haverá nascimento, né? Uma pessoa de 100 anos, a Bíblia diz que será ainda como uma criança, né? A vida será muito longa, talvez a pessoa viva 700, 800 anos, 900 anos, quem sabe alguém viva até os 1000 anos, não tem problema, né? Isso vai ser tudo normal, natural, tá certo? Então, e não haverá nenhuma tribulação. Por quê? Porque Satanás está preso, né? Mas aqui diz que depois ele será solto por um pouco de tempo. Para quê? Para que aqueles que não passaram por nenhuma tentação durante o milênio, agora eles serão tentados. E a Bíblia diz que esse Satanás solto por um pouco de tempo enganará, sairá a enganar e enganarão a muitos. E eu quero chamar a sua atenção, presbítero, exatamente para isso, porque mesmo essas pessoas convivendo em um reino de paz, um reino de bênção, um reino onde o próprio Cristo reinou, ainda assim eles permitirão que Satanás os venha enganar. E a Bíblia diz que serão muitos. Serão muitos. Vamos prosseguir aqui, o nosso horário pede para nós avançarmos. O 2, o nome divino. Por favor, Anderson, nos ajude aí no nome divino. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à natureza e revelam suas obras e atributos. Não é meramente uma distinção dos deuses das nações pagãs. O nome revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os atributos dele. O próprio Deus se identifica a si mesmo como Hashem, o nome. Quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para lhe fazer habitar o seu nome. Louvado seja Deus. Então Deus é Deus porque Ele é Deus, né? Mas
Não é só para distinguir porque ele não pode chamar Baal, ele não pode chamar isso, por isso colocar Deus. Não, não, é porque o nome de Deus, eles são simplesmente uma identificação pessoal. Ele é o Senhor. É por isso que Moisés, quando foi lá para o Egito para libertar o povo, ele pergunta para Deus: quando me perguntar quem te enviou, que direi? Deus diz que o eu sou. Quer dizer, eu sou Deus, eu sou o Senhor. Diga que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou, diz o Senhor nosso Deus. Bom, agora vamos para o parágrafo 3, que é exatamente falar do Yahvé Shammah, que é o Senhor está ali, significa exatamente o Senhor está ali, que é o nome da nova cidade no milênio, tá certo? A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes inerentes à sua natureza e às circunstâncias de sua revelação. Então, de acordo com a circunstância, Deus revelou com um dos seus nomes. Para Abraão, ele aparece como a provisão para o sacrifício em lugar de Isaac. Quando Abraão subia com Isaac perguntava: temos lenha, temos fogo, mas cadê o cordeiro? A resposta de Abraão é: Deus para si proverá o cordeiro, meu filho. Tá certo? Aí ele aparece ali com o nome de Yahvé Jireh, o Jeová Jireh, o Javé Jireh, o Deus da providência, né? O Senhor proverá, Gênesis 22, 14, e prometendo livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidades que sobrevieram aos egípcios. Ele se manifestou como o Yahvé Rafá, o Jeová Rafá, o Javé Rafá, isto é, o Senhor que sara. Então, por isso essas diversidades de nomes do Senhor na Bíblia, né? Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom, e exatamente, Shalom é paz, né? O Deus da paz. Então, é o Senhor que sara, entre outros nomes, mas o nome divino, Yahvé Shammah, ou Jeová Samá, ou Shammah, isto é, o Senhor está ali. Aleluia. É o novo nome dado à cidade do milênio, ou no milênio, não do milênio, mas no milênio. O objetivo é o quê? É desassociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado, né? Para que o povo venha, né, de uma vez por toda, vai desassociar isto, porque o nome Jerusalém não trouxe, muito embora signifique cidade de paz, não desassociou o povo do pecado. Eles continuaram a pecar, mas na nova cidade do milênio, Jerusalém do milênio, que traz por título seu nome agora, o Senhor está ali, é a santidade de Deus. A gente lembra lá de Isaías, né? Lá o profeta Isaías no capítulo 6, santo, 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 é o cumprimento também dessa profecia nesta palavra, presbítero. O senhor comentando acerca do nome, né? Está aqui, mas o nome divino, Yahvé Shammah, Javé Samá, isto é, o Senhor está ali, né? Isso é uma referência que também em Ezequiel 48, no capítulo 48, no versículo 35, também está escrito ali, certo. O Senhor está ali. Então nós podemos perceber que esse é um comentário, não do comentarista que escreveu, introduziu a lição, não. É uma referência, é uma revelação que Deus, o próprio Deus, deu ao profeta Ezequiel. Ou seja, é uma promessa, né, pastor? Louvado seja Deus. Aqui está no capítulo, no versículo 35 de Ezequiel 48, 18.000 medidas em redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, daquele dia para frente, ou seja, daquele dia que iniciará o milênio, será: o Senhor está aqui. Aleluia. Amém? Para nós concluirmos, apenas uma informação que diz assim: o livro de Ezequiel termina com uma grande promessa de que um dia
Deus habitará eternamente com o seu povo. Olha que promessa. Eu preciso me apoiar nessa promessa. Louvado seja Deus. Promessa essa repetida em Apocalipse 21:3. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarei. É Deus prometendo. A maior bênção para nós como povo de Deus é termos Deus em nosso meio. Esta é a essência da alegria e da felicidade como resultado da presença eterna de Deus. Nunca mais o crente sofrerá tristeza, desprezos e aflições como aqui neste mundo. Então, querido, será a eliminação do pecado e também a eliminação de todo o mal, de toda a dor, de toda a aflição, de todo o choro. É por isso que nós encontramos em Apocalipse declarando, aqui 21, Apocalipse 21, verso 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram, a vida de pecado acabou, para todo sempre. Louvado seja o nosso Deus. Presbítero Anderson, as suas considerações finais aí, para nós encerrarmos. Foi uma ótima lição, uma lição maravilhosa que nós estudamos nesta manhã. Foi um trimestre de bênçãos, pastor Roberto, em que nós podemos aprender, com Ezequiel, e eu só tenho em agradecer a Deus pela oportunidade e a você que ficou conosco, até aqui. Que Deus abençoe. E aproveitando o ensejo, eu quero desejar a você hoje, 25 de dezembro, um Feliz Natal. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família poderosamente. E também desejar um feliz ano novo, que esse ano de 2022 se finda, mas o ano de 2023 daqui a alguns dias já se inicia. Quero desejar um ano de bênção, um ano de paz, um ano de vitória sobre a tua vida, sobre tua família, e tudo quanto você colocar a mão venha ser abençoado no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Amém. Deus abençoe. Também aqui encerro com as palavras, fazendo minhas palavras do nosso irmão aqui, com um desejo de toda a felicidade a todos vocês e que possamos buscar mais ao Senhor. Vamos ser hoje melhor do que ontem e vamos procurar amanhã ser melhor do que hoje. Vamos lutar para isso. A palavra de Deus diz que a luz que é em nós precisa brilhar dia após dia até se tornar dia perfeito. Quero mandar um abraço a todos os professores que têm passado aqui por essa classe, por este estúdio, para preparar essa lição e compartilhar com você que nos assiste, pastor Jorge, evangelista Antônio, pastora Thaís, o nosso abraço, que está em viagem e já está na estrada, mas Deus abençoe, e o nosso pastor presidente, que tem confiado a fazer esse trabalho, os irmãos que trabalham na técnica, Joel, o evangelista, o presbítero Rômulo, o presbítero Anderson, que aqui está, e todos os outros que têm auxiliado aí, o professor João. Deus abençoe vocês e a toda a igreja. Nosso abraço, Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Vamos orar assim, encerrando, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças por esta escola, te damos graças por este trimestre que se conclui, por este ano também, Senhor, que já está próximo do seu fim. Te louvamos por Jesus, ó Deus, pois neste dia é comemorado o seu nascimento, muito embora sabemos que não se aprova de que Jesus tenha nascido no dia 25, mas como se faz alusão, Senhor, nós como cristãos, Pai, nós queremos exaltar o nome do Senhor, porque sabemos que grande parte, ou quase a maioria, não lembra de Jesus nesta data. Há uma personagem que tem tomado o lugar de Jesus, mas nós queremos glorificar o Senhor e agradecer ao Senhor por Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo.
Nós oramos, pedimos a tua bênção, a vida de cada um que nos acompanha, que o Senhor dê a ele a vitória. No nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus.